Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso programinha Papo Teológico e hoje para responder uma pergunta não tanto teológica, bom, também tem uma teologia, vai. Uma pessoa me perguntando por que eu estou sempre de preto, por que eu estou sempre com a roupa preta. Bom, não é uma questão meramente, não é uma questão litúrgica, não é uma questão espiritual propriamente, é uma questão teológica realmente, a motivação é teológica. Primeiramente, é importante lembrar que não é opcional o hábito eclesiástico, né? Não é opcional. Vamos dizer aqui, por exemplo, o que o Código de Direito Canônico nos diz sobre isso. O Código de Direito Canônico é o conjunto de leis, vamos dizer, a Constituição da Igreja Católica, né? Ele diz, então, no cânon 284, os clérigos quer dizer membros do clero, né? Homens ordenados, usem traje, aqui eu estou usando a versão de Portugal, trajo, mas em português brasileiro seria traje eclesiástico conveniente, segundo as normas estabelecidas pela Conferência Episcopal, segundo os legítimos costumes dos lugares. Como legislação complementar para esse cânon 284 do Código de Direito Canônico, aqui no Brasil, a CNBB, né, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, colocou para nós essa seguinte regra: usem os clérigos um traje eclesiástico digno e simples, de preferência o clergyman ou batina. Essa palavra clergyman é uma palavra do inglês. Clergy, em inglês, significa clero ou clérigo. Clergyman quer dizer clérigo, um homem do clero, né? É o nome que se deu nos Estados Unidos para a simplificação da batina. A batina, aquela veste talar, né, que cobre todo o corpo, e o clergyman, esse que eu uso aqui, né, é a simplificação da batina. Foi criado nos Estados Unidos. Ele, inclusive, foi criado não por católicos, por denominações não católicas, né? E acabou sendo adotado também pelos católicos. Então, veja, por que eu uso o preto? Por que eu uso o klezma, o hábito eclesiástico? Porque a igreja me manda usar, simplesmente, né? Por isso, não é mania minha, não é vontade de aparecer, não é nada disso. Porque, de fato, a igreja manda usar. A igreja manda usar. Então, vamos ver aqui o que nos diz João Paulo II, nesse discurso lá na Irlanda, em 1979, falando para os padres, seminaristas, religiosos. João Paulo II diz assim: a vós e aos sacerdotes diocesanos e religiosos eu digo, tende alegria em ser testemunhas de Cristo no mundo moderno. Não hesiteis em tornar-vos reconhecíveis e identificáveis nas ruas, como homens e mulheres que entregaram a sua vida a Deus. Então veja, a veste talar, né, o hábito eclesiástico, serve para tornar o padre reconhecível e identificável, né? Ele diz ainda: acreditai no valor dos homens e das mulheres do nosso tempo, dos sinais visíveis da consagração das vossas vidas. As pessoas têm necessidade de sinais e de apelos para Deus nessa cidade secular moderna, onde ficaram bem poucos sinais que remetem para o Senhor. Então, para São João Paulo II, está bem claro aqui, o hábito eclesiástico ele deve ser usado, porque ele é um sinal para as pessoas de hoje, sinal de consagração, sinal das coisas sagradas, né? Então, São João Paulo II, no discurso em Maynooth, na Irlanda, 1º de outubro de 79. Nós temos também o nosso diretório, né? O diretório da vida do ministério e da vida do presbítero, né? Que também nos pede isso. Veja o que diz o diretório do ano 2013. Numa sociedade secularizada e de tendência materialista, em que também os sinais externos das realidades sagradas e sobrenaturais tendem a desaparecer,
sente-se particularmente a necessidade de que o presbítero seja reconhecível pela comunidade, também pelo hábito que traz, como sinal inequívoco da sua dedicação e da sua identidade de detentor de um ministério público. O ministério do padre é público, portanto, ele tem que estar identificado publicamente, assim como o policial, assim como o médico, o bombeiro, né, o militar, o enfermeiro. Nós também devemos estar identificados publicamente para servir, né? Ele diz ainda que o presbítero deve ser reconhecido, antes de tudo, pelo seu comportamento. Claro, não é o hábito que faz o monge, né? Mas também pelo vestir de maneira a ser imediatamente perceptível por cada fiel. Né? Por cada fiel. O hábito talar, esse é o nome que se dá a essa veste que nós usamos. O hábito talar é sinal exterior de uma realidade interior, em que o presbítero pertence a um outro, ele pertence a alguém. Não uma instituição, ele pertence a Deus, totalmente a Deus, né? Bom, aí segue dizendo, por esse motivo o clérigo deve trazer o hábito talar ou um hábito eclesiástico decoroso, segundo as normas emanadas pela Conferência Episcopal, como nós já vimos ali, né? A CNBB diz que deve ser o clégima ou a batina. O que é o clégima e a batina? Vamos ver aqui, então, o que a igreja tem para nós. Olha, o clégima pode ser assim ou assim, né? Esse que eu estou usando, como está aqui, né? Mais simplesinho. E esse estilo romano, né? Que tem uma pala que aparece o branco todo aqui. Esse é uma simplificação desse, né? Bom, aqui está uma batina. O que é uma batina sacerdotal? Né? Tá aqui. Aqui tem o exemplo do Papa Francisco, quando era ainda arcebispo de Buenos Aires, uma foto dele andando de metrô. É assim que ele andava, né? Lá em Buenos Aires, dando um sinal para o público do seu ministério, que é público. Né? Então, voltando, o diretório do Ministério da Vida dos Presbíteros, de 2013, diz assim: além disso, a veste talar, outra motivação, né? A veste talar recorda ao próprio presbítero que sempre e em qualquer momento é sacerdote ordenado para servir. É interessante, né? Eu já, em vários lugares, rodoviárias, em aeroportos, né? Eu sempre já me pediram para atender confissão, para dar bênção do terço, enfim, para fazer uma oração. Já aconteceu no aeroporto de pessoas pedirem uma oração porque estava com medo de voar, né? Vai que o avião cai, então pediu a confissão. Isso acontece, né? Mas o interessante é isso, é que o sacerdote esteja disposto a servir. Não é para expressar poder, autoridade, eu mando, pelo contrário, né? Assim como as vestes litúrgicas, a túnica, a estola, a casula, é veste para serviço, né? Para servir a Deus, para servir o povo de Deus. E por fim, o diretório diz ainda que vestir o hábito clerical serve, além disso, para a salvaguarda da pobreza e da castidade. Olha só que interessante. Pobreza e castidade. Pobreza em que sentido? Olha, realmente, eu não uso roupa de marca. Eu estou sempre com essa roupa aqui. Se tiver que ir dar a unção dos enfermos a alguém, se tiver que visitar uma comunidade no interior, se tiver que ver o bispo, se tiver que falar com o governador do estado, eu estou com a mesma roupa, em qualquer lugar. Eu não tenho uma roupa mais chique para ocasiões mais chiques, enfim. É a roupa eclesiástica, é a roupa do padre, né? O padre está ali. Então, esse uso do hábito talar, do hábito eclesiástico, nos ajuda a desprender dessa necessidade de roupas, de marcas, né? Isso sim é que deveria ser criticável num padre, né? Não um padre que usa sempre o preto. O preto do nosso hábito eclesiástico significa morrer para o mundo, né? Aquilo que também na ordenação é simbolizado quando o padre se prostra diante do altar. Quer dizer que ele morreu para as coisas do mundo e ele deve viver, né, para as coisas de Deus. O hábito serve para nos lembrar, primeiramente para me lembrar dessa realidade. E também a castidade, né? Porque se eu estou usando
o hábito eclesiástico, claro que eu vou vigiar mais o meu olhar. Claro que o hábito eclesiástico me ajuda a me lembrar quem eu sou, né? O tempo todo. Então me ajuda a me poupar, por exemplo, de olhares impróprios, de conversas impróprias, né? Ajuda também o padre a se livrar de abordagens impróprias, pessoas que poderiam, assim como o marido que tira a aliança e vai para uma festa. O que ele quer dizer? Se ele vai sem aliança para uma festa, ele está dizendo, olha, estou disponível, estou livre. Agora, se ele vai de aliança matrimonial para uma festa, todo mundo já chega e fala, isso aí é casado, isso aí não dá, né? Então a mesma coisa o padre. O padre, se ele está identificado como padre, evita alguns tipos de abordagens, né, que não são convenientes para o padre. E lugares que o padre vai, né? O saudoso Dom Henrique Soares dizia, né? Onde um lugar que não cabe, não convém entrar uma batina, entrar um clésima, é sinal de que não convém um padre entrar. Então, isso é uma autodisciplina também, né? Nos ajuda, nós padres, a guarda dos sentidos, a buscar a santidade, que é algo tão difícil para nós, né? Não é fácil. Enfim, meus irmãos, é isso. As razões teológicas são, primeiro, então, para tornar visível o sagrado. O padre passando na rua de batina, de clésima, né, ele simboliza que ali vai um homem consagrado, um homem que morreu para esse mundo e que vive só para as coisas de Deus, né? E, além de ser um sinal das coisas de Deus no meio desse mundo tão secularizado, é também um lembrete para o próprio padre de quem ele é, para que ele nunca se esqueça que ele é um consagrado, que ele está a serviço do povo, né, e que ele deve ser o mesmo para pobres e para ricos, né, para comunidades pequenas e grandes púlpitos, ele deve ser o mesmo servo de Cristo em todo lugar. É essa a razão pela qual eu uso o hábito eclesiástico. Deus abençoe você. Se você quiser participar enviando alguma pergunta, tá aí o e-mail. Ou você pode comentar aqui também. Peço que você dê o seu like, curtida. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique em se inscrever e ative o sininho. Tem um desenho de um sino ali. Você ativa as notificações, porque aí você fica sabendo quando tem vídeo novo. Se possível, comente, compartilhe. Vamos divulgar, vamos fazer com que o Google, o YouTube, evangelize, né? Os algoritmos do Google evangelize. Que Deus te abençoe.